Eu fiquei parada no meio do salão da igreja, com o prato de papel tremendo na minha mão, enquanto meu marido tentava explicar para uma sala cheia de gente por que 18 convidados tinham aparecido em uma casa vazia. Ele continuava falando, mas ninguém mais escutava, nem eu. Aquele foi o momento em que tudo finalmente se quebrou. Mas é melhor eu começar com a mensagem. Era 15h da tarde no Dia Internacional da Mulher. Eu lembro da hora porque tinha acabado de limpar os balcões da cozinha. A casa cheirava levemente a limão do produto de limpeza, e a luz da tarde entrava suave pelas persianas, do jeito que sempre entra por volta desse horário em Campinas. Meu celular vibrou no balcão. Era o Roberto avisando que ia trazer 18 amigos para jantar naquela noite. Esteja preparada. E lembre-se, a Beatriz adora torta de maçã e a Juliana gosta de peru assado. Não, por favor, não. Você está de acordo com isso? Só instruções. Fiquei ali com o pano de prato ainda na mão e reli a mensagem. Depois, mais uma vez, só para ter certeza de que não tinha entendido errado. Mas estava ali, claro como o dia. 18 pessoas naquela mesma noite. Não sei o que eu esperava sentir. Raiva, talvez, ou pânico. Mas o que senti em vez disso foi algo mais quieto, mais pesado, como um cansaço que estava sentado nos meus ossos há anos e finalmente decidiu que já bastava. Coloquei o pano de prato na pia e me apoiei no balcão. O Roberto sempre tinha sido assim. Não cruel, não de um jeito que você pudesse apontar e dizer, isso é abuso. Ele pagava as contas. Nunca levantava a voz em público. Nunca traiu, até onde eu sabia. Mas tinha um jeito de falar comigo como se eu fosse parte da casa, como a lava-louças ou o fogão. Algo que simplesmente estava ali, esperado para funcionar quando necessário. Você está em casa mesmo, Lúcia, ele costumava dizer. Não é como se você tivesse um emprego de verdade agora. Eu me aposentei da secretaria da escola municipal há 5 anos, depois de quase 3 décadas. Achei que talvez fôssemos desacelerar juntos depois disso, viajar um pouco, passar o tempo de outro jeito. Em vez disso, meus dias só ficaram mais quietos, menores. Lembro de uma noite, não muito depois que minha mãe faleceu. Eu tinha feito o prato favorito dele, um assado de panela. Ainda estava com o vestido preto do funeral. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas eu queria fazer algo normal, algo que parecesse que a vida continuava. Ele deu uma mordida, nem olhou para cima da TV e disse, precisa de mais sal. Foi só isso. Eu não disse nada naquela hora. Não disse muita coisa ao longo dos anos. Mas parada ali na minha cozinha às 15h, segurando aquele celular, algo mudou. Digitei de volta. Ok. Meu polegar pairou sobre a tela por um segundo antes de apertar enviar. Depois coloquei o celular na pia. Por alguns minutos, fiquei só ali ouvindo o zumbido baixo da geladeira. A casa estava exatamente como sempre. Limpa, organizada, tudo no lugar. E eu percebi que não queria passar as próximas 5 horas cozinhando para 18 pessoas que nem eram minhas convidadas. Não queria correr suando em volta do fogão tentando acertar cada prato enquanto o Roberto chegava no último minuto, como se tivesse me feito um favor. Não queria mais fazer isso. Então fui para a sala, sentei no meu laptop e abri um site de viagens. Nem lembro de ter procurado algo específico. Só digitei cruzeiro saindo de Santos hoje à noite e apertei Enter. Tinha um saindo às 19h, com cabine vista para o mar. Parecia ridículo, impulsivo, completamente diferente de mim. Reservei mesmo assim. Minhas mãos estavam firmes o tempo todo. Depois disso, subi e tirei minha mala pequena, aquela que eu usava talvez uma vez a cada 2 anos, quando visitávamos minha irmã em Ribeirão Preto. Fiz a mala leve, algumas roupas, produtos de higiene, um casaco caso esfriasse na água, sem pensar demais, sem hesitar. Por volta das 17h, desci de novo e limpei a cozinha mais uma vez, mesmo que já estivesse impecável. Passei pano nos balcões, arrumei as cadeiras, passei a mão na mesa de jantar até ficar lisa. Se alguém entrasse, pareceria uma casa pronta para receber convidados, exceto que não haveria comida nenhuma. Parei por um momento na porta, olhando tudo. Aquela casa onde morávamos há quase 20 anos. Cada canto carregava alguma versão de mim cozinhando, limpando, mantendo as coisas funcionando, e pela primeira vez, me perguntei como seria sem mim dentro dela. Às 17h30, chamei um carro por aplicativo.
O motorista era um rapaz jovem, talvez uns 28 anos. Ele colocou minha mala no porta-malas e perguntou: "Indo para algum lugar legal?" Hesitei, depois disse: "Santos." "Legal", ele falou. "Bom dia para isso." Assenti e olhei pela janela enquanto saíamos. Campinas passou borrada de um jeito que nunca tinha passado antes. O supermercado onde eu sempre ia, a lavanderia, o parquinho onde eu costumava caminhar de manhã. Tudo parecia o mesmo, mas eu não me sentia a mesma. Meu celular vibrou uma vez na bolsa. Não olhei. Quando chegamos ao porto, o sol já estava baixando no céu. Havia famílias arrastando malas, casais tirando fotos, gente rindo. Paguei o motorista, peguei minha bolsa e entrei na fila. Tudo andou rápido depois disso. Check-in, segurança. Uma moça educada me entregando um cartão-chave com meu nome. "Aproveite sua viagem, dona Lúcia", ela disse com um sorriso. Entrei no navio exatamente quando o alto-falante estalou com algum anúncio de boas-vindas que mal ouvi. Meu celular vibrou de novo. Tirei do bolso dessa vez e olhei a tela. 6 chamadas perdidas do Roberto. 2 mensagens. "Onde você está, Lúcia? Me liga." Fiquei olhando as mensagens por um segundo. Depois segurei o botão de ligar, desligar. A tela ficou preta. Coloquei o celular de volta na bolsa e respirei devagar. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando instruções. Não estava antecipando o que alguém precisava de mim. Eu estava só ali, parada em um navio com uma mala pequena e sem jantar para cozinhar. Enquanto os motores começavam a zumbir sob meus pés e o navio lentamente se afastava do cais, saí para o convés e observei a linha da costa começando a sumir. Não sabia exatamente o que ia acontecer depois, mas sabia de uma coisa com certeza. Eu não ia voltar para aquela cozinha naquela noite. A primeira noite no navio pareceu estranha de um jeito que eu não esperava. Não assustadora, não exatamente solitária, só desconhecida. Encontrei minha cabine pequena mas limpa, com uma janela redonda dando para a água que escurecia. Coloquei a mala na cama e fiquei ali 1 minuto, ouvindo o zumbido baixo do motor e o som distante de vozes no corredor. Ninguém precisava de nada de mim. Esse pensamento não parava de voltar. Troquei para um vestido azul simples e fui para o restaurante principal. O lugar já estava movimentado. Talheres tilintando, conversa baixa, garçons se movendo entre as mesas como se tivessem feito isso 1000 vezes. Parei perto da entrada, de repente sem saber o que fazer. "Mesa para uma?" a hostess perguntou, sorrindo com gentileza. "Sim", eu disse. Saiu mais baixo do que eu pretendia. Ela me levou para uma mesa pequena perto da janela. Sentei, alisei o guardanapo no colo e olhei ao redor. Casais, famílias, um grupo de mulheres rindo com bebidas em uma mesa de canto. Por um segundo, me senti fora de lugar, como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. Depois o garçom veio. "Posso começar com algo para beber, senhora?" "Só chá gelado", eu disse. Quando ele saiu, soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Pela primeira vez, o jantar não era minha responsabilidade. E, estranhamente, o mundo não acabou. Pedi algo simples. Salmão grelhado, legumes. Chegou quente, bem servido, sem eu ter que mexer um dedo. Dei uma mordida e fiquei ali um momento só saboreando. Estava bom. Não porque era melhor do que eu conseguiria fazer, mas porque eu não precisava pensar nisso. Não precisava sincronizar com outros 3 pratos, não precisava me preocupar se alguém ia aprovar. Comi devagar, ouvindo o ritmo da sala. Em algum momento no meio daquela refeição, me peguei pensando no que estaria acontecendo em casa. Imaginei o Roberto abrindo a porta da frente, sorrindo como sempre fazia quando tentava impressionar as pessoas. "Entrem", ele diria. "A Lúcia está terminando na cozinha." Só que eu não estava. Mais tarde, muito mais tarde, eu descobriria exatamente como aquela noite tinha sido. Não pelo Roberto. Ele nunca contou direito, mas pela Dona Rosa, minha vizinha da frente. Ela tem 68 anos. É esperta como uma faca e vê mais do que a maioria percebe. Segundo ela, o primeiro carro chegou por volta das 18h45. Depois outro e outro. Às 19h, os carros lotavam os 2 lados da rua. A campainha tocou. O Roberto atendeu. Provavelmente esperando sentir cheiro de comida, ouvir panelas batendo na cozinha. Em vez disso, entrou em uma casa silenciosa. Luzes apagadas na sala de jantar, cozinha impecável.
Nem um prato no fogão. Mesmo assim, ele disfarçou. Ela deve ter se atrasado, disse, dando espaço para as pessoas entrarem. Vocês sabem como é. Mais convidados chegaram. 18 no total, exatamente como ele tinha dito. No começo, houve risadas educadas, conversa fiada, pessoas paradas na sala olhando para a cozinha. Uma das mulheres, a Beatriz, eu acho, deu uma olhada e voltou. Roberto, ela disse com cuidado. Sua esposa sabe que estamos aqui? Dona Rosa me contou que ele riu, tentou minimizar. Claro que sabe. Provavelmente está no mercado pegando umas últimas coisas. Às 19h20, o clima mudou. Nenhum cheiro vindo da cozinha, nenhum barulho de pratos, nenhum sinal meu. Alguém acendeu a luz. O lugar parecia uma casa modelo, perfeito e vazio. Foi aí que os sussurros começaram. Isso é alguma brincadeira? Achei que ele tinha dito que o jantar estava pronto. O Roberto começou a me ligar uma vez, duas, várias. Caiu direto na caixa postal. De volta ao navio, eu ainda não sabia nada disso. Depois do jantar, saí andando pelo convés. O ar tinha esfriado e o vento trazia aquele cheiro salgado leve da água. As luzes da costa ficavam menores, piscando ao longe. Me apoiei na grade e observei. Um casal estava a poucos metros, as mãos descansando juntas no metal. Não diziam muito, só ficavam ali confortáveis no silêncio. Tentei lembrar a última vez que eu e o Roberto tínhamos ficado assim. Não consegui. Meu celular ainda estava desligado na bolsa. Eu sentia o peso dele mesmo sem segurar. Parte de mim se perguntava quantas vezes ele já tinha ligado, o que ele estava dizendo, se estava bravo, envergonhado, confuso, talvez os três. Enfiei a mão na bolsa, tirei o celular e segurei na mão. Por um segundo, pensei em ligar de novo só para checar, só para ver. Depois imaginei aquela cozinha de novo, os balcões vazios, a mesa limpa, 18 pessoas paradas esperando algo que não ia chegar. Coloquei o celular de volta na bolsa. Não hoje à noite. Atrás de mim, alguém riu. Música vinha fraca de algum lugar mais fundo no navio. A vida seguia em frente com ou sem eu, me preocupando com ela. Fiquei ali mais um pouco, deixando o vento puxar meu cabelo, deixando o movimento constante do navio acalmar algo dentro de mim. De volta em Campinas, a noite provavelmente estava ficando mais barulhenta. Vozes subindo, planos mudando, gente decidindo para onde ir, o que fazer. Dona Rosa me contou depois que por volta das 19h45, alguém sugeriu pedir comida delivery. Outra pessoa olhou o relógio e disse que tinha reunião cedo. Alguns convidados começaram a ir embora. Não de forma dramática, só quietos, um a um. Ela disse que essa foi a pior parte. Não a confusão, nem o incômodo, mas o constrangimento. O Roberto parado ali tentando explicar algo que não conseguia explicar. Tentando segurar um controle que já tinha ido embora. Dona Rosa assistiu tudo da janela da frente e, em algum momento, pegou o celular e fez uma ligação. Na hora, eu não tinha ideia de que aquela ligação ia importar. Parada naquele navio, vendo São Paulo sumir na escuridão, eu achava que tinha só fugido de uma noite ruim. Não percebi que tinha colocado algo muito maior em movimento. Me afastei da grade e voltei para dentro. Minha cabine parecia um pouco menos estranha agora. Tirei os sapatos, sentei na beira da cama e soltei um longo suspiro. Nenhum jantar para limpar, nenhuma louça na pia, ninguém perguntando o que vinha depois. Só silêncio. Deitei, olhando para o teto, sentindo o balanço suave do navio. E pela primeira vez em anos, meus pensamentos não eram sobre o que precisava ser feito. Eram sobre o que eu queria. Fechei os olhos. Em casa, a noite ainda se desenrolava. Mas ali na água, eu finalmente soltei. Em algum momento daquela noite, o navio entrou em um ritmo constante. Dormi mais profundo do que esperava. Sem despertador, sem lista rodando na cabeça. Na manhã seguinte, acordei com a luz entrando pela janela redonda. Água azul clara. Uma linha de sol se movendo devagar pela parede. Por alguns segundos, esqueci onde estava. Depois voltou tudo de uma vez. O navio, a noite anterior, a casa vazia. Sentei, peguei a bolsa e tirei o celular. Ainda estava desligado. Virei na mão, sentindo aquela pequena hesitação de novo. Não exatamente medo, mas como não querer voltar para algo de que eu tinha acabado de sair. Mesmo assim, apertei o botão. A tela acendeu e em segundos começou a vibrar sem parar.
chamadas perdidas se empilhando, mensagens chegando mais rápido do que eu conseguia ler. Roberto, Roberto de novo, depois números que eu não reconhecia. Abri as mensagens. Onde você está, Lúcia? Isso não tem graça. Me liga agora. O que você fez? Rolei. Tem gente aqui. Atende o telefone, Lúcia. O tom mudava conforme eu descia. Por favor, me liga. Só me diz onde você está. Parei de rolar. Tinha mais. Dezenas mais. Saí e olhei as chamadas perdidas. 47. Aquele número ficou ali na tela como algo físico. Soltei um suspiro lento. Então notei um nome que não era do Roberto. Dona Rosa. Ela tinha deixado um áudio e algumas mensagens. Hesitei um segundo, depois toquei na mensagem. Lúcia, querida, não sei o que está acontecendo, mas você precisa ouvir isso. A esposa do chefe do Roberto está aqui e ela não está impressionada. Me liga quando puder. Li 2 vezes. A esposa do chefe do Roberto. Eu nem sabia que ela ia. Apertei o play no áudio. A voz de Dona Rosa veio calma, mas firme, com aquele calor de Campinas que ela sempre tinha. Lúcia, é a Rosa Delgado. Vou te contar direto. Seu marido está perdido hoje à noite. A casa está cheia de gente e não tem nada na cozinha. As pessoas estão começando a comentar. A esposa do chefe dele, a Karen, está ali parada observando tudo. Não fala muito, mas dá para ver que está registrando cada detalhe. Você talvez queira pensar no que quer fazer agora. Me liga de volta quando receber isso. A mensagem terminou com um clique suave. Fiquei ali na beira da cama, o celular ainda na mão. Karen. Eu tinha encontrado ela uma vez brevemente em uma festa de fim de ano da empresa anos atrás. Educada, observadora, o tipo de mulher que não fala muito, mas nota tudo. Conseguia imaginar ela agora parada na minha sala, vendo os balcões vazios, os convidados confusos, o Roberto tentando amenizar tudo. Algo mudou no meu peito. Não culpa. Algo mais claro que isso. Abri outra mensagem, dessa vez de um número que eu não conhecia. Oi, Lúcia. Aqui é a Beatriz. Eu estava na sua casa ontem à noite. Só queria dizer que sinto muito. Não percebi que as coisas eram assim. Assim como. Li de novo. Outra mensagem apareceu. Mesmo número. Ele ficava dizendo, você sempre cuida de tudo. Fiquei olhando para a tela. Aquela frase ficou comigo. Você sempre cuida de tudo. Coloquei o celular na mesinha ao lado da cama e levantei, andando uma vez pelo quarto. Por anos eu tinha feito tudo quietamente, sem questionar. Não porque amasse cozinhar tanto. Não porque precisasse impressionar ninguém, mas porque era esperado. Porque mantinha as coisas tranquilas. Porque era mais fácil do que confrontar. Peguei o celular de novo e abri a segunda mensagem de Dona Rosa. Ah, e Lúcia, ouvi ele essa semana falando com aquelas meninas mais novas do escritório, rindo e dizendo, ela administra a casa como se fosse funcionária. Não gostei do jeito que soou, só achei que você devia saber. Deixei aquilo afundar. Como funcionária, pensei no jeito que ele me apresentava às vezes. Essa é minha esposa, Lúcia. Ela mantém tudo funcionando. Na época, eu tinha tomado como elogio, agora soava diferente. Fui até a janela e olhei para a água, azul infinito se estendendo em todas as direções. Sem barulho, sem expectativas, só espaço. Meu celular vibrou de novo na mão. Roberto ligando. Fiquei olhando tocar. Por um segundo, considerei atender, ouvir a voz dele, deixar ele explicar, deixar ele me puxar de volta para qualquer versão da história que ele estivesse construindo. Em vez disso, deixei cair na caixa postal. A tela ficou parada de novo. Pensei naquela casa, nas pessoas que tinham ficado ali esperando, na Beatriz mandando aquela mensagem, na Karen observando tudo sem dizer uma palavra e no Roberto parado no meio, tentando explicar algo que nunca precisou explicar antes, não para elas, nem para mim. Sentei na cadeira perto da janela e deixei meus pensamentos se acomodarem. Isso não era só sobre uma noite, não tinha sido por muito tempo, era sobre anos de pequenos momentos que somavam algo que eu não conseguia mais ignorar. O assado depois do funeral da minha mãe, o jeito que ele descartava qualquer coisa que eu dizia se não encaixasse no plano dele, a suposição constante de que eu ia resolver tudo. Peguei o celular de novo e voltei para a mensagem da Beatriz. Não percebi que as coisas eram assim, nem eu, não com clareza, não até agora. Uma risadinha escapou de mim, me surpreendendo até eu mesma. Me perguntei se a Beatriz tinha ganhado a torta de maçã naquela noite,
porque eu sabia com certeza que não tinha assado. Esse pensamento ficou ali um segundo e depois sumiu. Não era importante. O que importava era outra coisa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava reagindo. Não estava me ajustando, estava escolhendo. Levantei, coloquei o celular de volta na bolsa, ainda ligado, mas no silencioso, e saí da cabine. O corredor estava claro, gente se movendo, indo para o café da manhã, para atividades, para o que tinham planejado para o dia. Segui o fluxo até o convés. O ar estava quente agora, o sol mais alto no céu. Algumas pessoas já estavam sentadas em espreguiçadeiras, lendo, conversando baixo. Encontrei uma cadeira vazia perto da grade e sentei. Por um tempo só observei a água. Sem pressa, sem pressão. Em casa, as coisas ainda estavam se acalmando. Eu tinha certeza. Conversas acontecendo, opiniões se formando, o Roberto tentando se adiantar. Mas ali fora, nada daquilo me alcançava. Não de um jeito que pudesse me puxar de volta. Me recostei, fechei os olhos e deixei o sol esquentar meu rosto. Pela primeira vez, não me sentia como se estivesse fugindo. Me sentia como se finalmente tivesse saído de algo que vinha se fechando em volta de mim por anos. E o que quer que viesse depois, eu ia enfrentar nos meus próprios termos. Quando o cruzeiro atracou de volta em Santos 4 dias depois, eu me sentia mais firme do que em anos. Não exatamente mais leve. Minha vida ainda estava me esperando em Campinas. O Roberto ainda estava lá. A casa ainda estava lá. Nada daquilo tinha desaparecido magicamente, porque eu passei algumas noites olhando para a água e comendo refeições que não cozinhei. Mas algo dentro de mim tinha se acomodado. Voltei de carro quase em silêncio, vendo a rodovia se desenrolar na frente. Céu plano de São Paulo, outdoors, postos de gasolina, caminhonetes passando como se estivessem atrasadas para algo importante. Quando entrei na garagem pouco depois das 15 da tarde, a primeira coisa que notei foi o lixo. 2 sacolas pretas cheias ao lado da garagem. Uma pilha de pratos de papel enfiados torto na lixeira de reciclagem. Alguém tinha tentado limpar rápido e dava para ver. Abri a porta da frente e entrei. A casa cheirava levemente a comida delivery velha e spray de limão, como se alguém tivesse tentado apagar a bagunça em vez de lidar com ela de verdade. Na mesa de centro, tinha uma mancha de gordura em um dos meus jogos americanos bons. A lixeira da cozinha estava transbordando. Na pia, 3 bandejas plásticas de algum serviço de catering de Campinas. Então ele tinha alimentado eles no fim das contas, só não do jeito que planejou. Coloquei a mala perto da escada e fiquei ali 1 minuto absorvendo. O silêncio na casa parecia diferente agora. Não pacífico, apertado. Depois ouvi ele. Olha só quem finalmente decidiu voltar para casa. O Roberto estava parado na porta da sala de TV, braços cruzados, queixo apertado. Parecia mal. Barba por fazer, camisa amassada. O tipo de homem que tinha passado os últimos dias bravo o suficiente para esquecer a própria aparência. Virei e encarei ele. Oi, Roberto. Oi, Roberto. Ele retrucou. É isso que você tem para dizer? Não respondi logo. Tirei os óculos escuros e coloquei na mesinha de entrada. Acabei de chegar. Ah, eu sei que acabou de chegar. Ele soltou uma risada curta, depois de me humilhar na frente de metade do meu escritório. Lá estava. Não onde você estava. Não você está bem, não o que está acontecendo com a gente. Humilhar ele. Olhei para ele por um longo segundo. Você trouxe 18 pessoas sem me perguntar. Você me mandou mensagem. Você me deu ordens. O rosto dele ficou vermelho. Não faça isso. Fazer o quê? Tentar virar isso contra mim e me fazer o vilão. Eu quase sorri com aquilo. Não porque era engraçado, mas porque era tão previsível. Você convidou 18 pessoas para nossa casa, eu disse, mantendo a voz calma. Você me mandou alimentar elas. Você deu instruções de cardápio como se eu fosse a equipe de catering. Depois fica chocado que eu saí. A boca dele apertou. Foi só um jantar. Não, não foi. Isso acertou. Dava para ver no rosto dele. Só um lampejo, mas o suficiente. Ele deu 2 passos mais perto. Você tem ideia do que as pessoas estão falando de mim? Olhei além dele para a cozinha. Posso imaginar. A esposa do meu chefe estava lá, Lúcia. Sim, eu disse. Eu soube. Isso o parou frio. Ele piscou. De quem? Da Rosa Delgado, já que aparentemente ela tinha uma visão melhor do meu casamento do que eu. Ele olhou para o lado primeiro. Isso era novo.
Por anos eu tinha sido a que baixava os olhos, suavizava o momento, tornava as coisas mais fáceis de passar. Parada ali no hall de entrada, percebi que não queria mais fazer isso. O Roberto passou a mão no rosto. Essa coisa toda foi exagerada. Foi? Sim. Ele levantou as mãos. Foi um jantar de trabalho. As pessoas fazem isso. Ele soltou um suspiro forte pelo nariz. Eu sabia que você ia tornar isso dramático. Eu ria então. Só uma vez. Curta e seca. Você trouxe 18 mulheres para uma casa vazia no Dia Internacional da Mulher, Roberto. Não fui eu que tornei dramático. Ele me encarou por um segundo. O único som na sala era a geladeira zumbindo. Depois ele disse, mais baixo dessa vez. A Karen disse pro Tom que eu pareci pouco profissional. Lá estava, a ferida real. Não vergonha, não arrependimento. Consequência profissional. Cruzei os braços. E eu fui tirada da conta de Campinas. Não disse nada. Ele balançou a cabeça como se não acreditasse no meu silêncio. Você sabe o que isso significa? Sim, eu disse. Significa que pela primeira vez algo acertou onde devia acertar. A expressão dele mudou com isso. Não exatamente raiva, algo mais próximo de confusão. Como se ele genuinamente não entendesse por que eu não estava correndo para confortar ele. Eu pedi desculpas, ele murmurou. Olhei para ele. Não pediu. Ele abriu a boca, fechou de novo. Aquele silêncio contou a verdade melhor do que qualquer coisa. Peguei minha mala. Vou desfazer a mala. Ele me seguiu até metade da escada. Então o quê? É isso? Você some, volta e age como se eu fosse o problema. Parei no patamar e virei. Minha voz ficou calma. Essa parte me surpreendeu até eu mesma. Não, Roberto. Você é o problema. Você só não gosta de ser o que todo mundo finalmente consegue ver. Deixei ele parado ali. Naquele domingo, 3 dias depois, fui para o almoço comunitário da Igreja Batista na Rua 15. Quase não fui. A Rosa ligou de manhã e disse, querida, se você ficar em casa agora, ele conta a história por você. Então vesti uma blusa azul clara, escovei o cabelo e fui com uma tigela de salada de batata comprada pronta. Não tinha interesse em fingir que tinha feito. O salão de confraternização parecia exatamente como sempre. Mesas dobráveis, panelas elétricas, bolos de padaria. Homens de jeans e camisas polo enfiadas para dentro, falando alto perto do café. Mulheres arrumando ovos recheados como se importasse. Vida de igreja em um bairro de classe média em Campinas. Familiar, confortável. Exceto que naquele dia, a sala mudou quando eu entrei. Não de forma dramática. Ninguém ofegou, mas cabeças viraram, conversas baixaram, depois voltaram. A Rosa me viu primeiro e acenou para eu ir até ela. Aí está ela. Ela me abraçou forte, uma mão quente entre minhas omoplatas. Você está bem. Dormi em um navio por 4 noites, eu disse. Talvez esse seja o segredo. Ela soltou uma risada alta. Bom, deixa eles ouvirem. Perto da parede do fundo, vi a Karen conversando com 2 mulheres que reconheci daquela noite, a Beatriz e a Juliana. Elas olharam para cima. A Beatriz me deu um sorriso pequeno e cuidadoso. O Roberto estava perto da mesa de sobremesas, segurando um copo de papel com café. Claramente não estava bebendo. Ele me viu. Ficou imóvel. Eu poderia ter mantido educado, poderia ter ficado perto da Rosa, feito conversa fiada, ido para casa. Parte de mim queria isso. Mas outra parte, a parte que tinha entrado naquele navio, estava cansada de engolir as coisas inteiras. Uns 20 minutos depois da bênção, as pessoas começaram a encher os pratos. A sala ficou mais barulhenta, cadeiras arranhando, o netinho de alguém choramingando lá no fundo. E foi aí que o Roberto cometeu o erro. Ele riu alto demais de algo que um dos homens disse e depois, como se não conseguisse se controlar, olhou do outro lado da sala e falou, bom, pelo menos a Lúcia voltou agora. Talvez a vida possa voltar ao normal. Algumas pessoas riram educadamente. Foi só isso. Coloquei o garfo na mesa. Depois levantei. Não gritei. Não bati em nada. Só fiquei ali até o barulho na sala diminuir o suficiente para as pessoas notarem. O Roberto olhou para mim, ainda sorrindo, mas o sorriso estava escorregando. Eu disse, acho que o normal é o problema. A sala ficou quieta. Não quieta de filme, só quieta de verdade. Garfos baixando, conversas paralelas parando uma a uma. Olhei primeiro para o Roberto, depois para a sala toda. No Dia Internacional da Mulher,
Meu marido me mandou mensagem às 15 da tarde e disse que ia trazer 18 pessoas para jantar naquela noite. Pausei. Ele não pediu, ele informou. Depois deu pedidos especiais de cardápio. Algumas pessoas se mexeram nas cadeiras. Continuei. Passei muitos anos facilitando as coisas para ele, amenizando, resolvendo o que precisava ser resolvido antes mesmo que alguém pensasse em pedir. Olhei para Beatriz, depois para Karen. Naquela noite, percebi que eu tinha virado útil em vez de valorizada. O Roberto deu um passo à frente. Lúcia. Levantei uma mão. E pela primeira vez, ele parou. O Roberto não convidou 18 mulheres para jantar naquela noite. Ele convidou elas para testemunhar exatamente o pouco respeito que ele tinha pela própria esposa. Ninguém se mexeu. Ninguém resgatou ele. Depois a Rosa levantou ao meu lado e disse clara como um sino. Eu vi tudo da casa da frente. Ela está falando a verdade. A Beatriz falou em seguida. Baixa, mas firme. Está sim. A Juliana assentiu. Sim. A Karen não disse muito. Só olhou para o Roberto e falou que o Tom tinha razão em levar aquilo a sério. Foi o suficiente. O Roberto abriu a boca, mas o que quer que ele quisesse dizer nunca se formou. Olhou ao redor da sala, talvez esperando que alguém risse, que dissesse que não era grande coisa. Ninguém fez isso. E parada ali naquele salão da igreja com salada de batata na mesa, café fraco e copos de papel, senti algo que não sentia há anos. Não raiva, não triunfo, só alívio. Não encolhi, não pedi desculpas, não corri para deixar ele confortável. Simplesmente deixei a verdade ficar ali sozinha. Os próximos dias foram mais quietos do que eu esperava. Nenhuma explosão grande, nenhum final dramático onde tudo de repente fazia sentido. Só espaço. O Roberto ficou na maioria do tempo na sala de TV, a televisão no volume um pouco alto demais como se precisasse do barulho. Cruzamos caminhos na cozinha 1 ou 2 vezes. Trocas curtas, coisas práticas. O lixo sai hoje à noite. A correspondência está no balcão. Nada mais. Aquele domingo na igreja tinha feito algo que nenhum de nós conseguia desfazer. Não porque eu levantei a voz, não levantei, mas porque não retirei o que disse. As pessoas tinham visto, e mais importante, eu tinha dito em voz alta. Até quarta-feira, a casa parecia um lugar por onde nós dois só estávamos passando. Naquela manhã, fiz café do jeito que sempre fazia. Mesma caneca, mesmo lugar na mesa, mas não parecia o mesmo sentada ali. O Roberto entrou, pegou as chaves e parou perto da porta. Me tiraram da conta de Campinas, ele disse sem olhar para mim. Assenti. Você me contou. Agora estou em trabalho interno. Não respondi logo. Depois disse, parece um passo para trás. É. Ficamos ali naquela cozinha quieta, o zumbido da geladeira preenchendo o espaço de novo. Finalmente ele disse, as pessoas não me incluem mais do mesmo jeito. Olhei para cima. Por um momento achei que ele pudesse dizer algo real, algo honesto. Algo como, eu não percebi, ou desculpa, ou agora eu vejo. Em vez disso, só balançou a cabeça. Não achei que ia chegar tão longe. Lá estava de novo. Não o que ele fez, só o quanto tinha ido longe. Dei um gole no café. Tinha ficado um pouco amargo. As coisas vão tão longe quanto precisam ir, eu disse. Ele não respondeu, só saiu. A porta da frente fechou com um clique suave. Naquela tarde liguei para minha irmã Diana em Ribeirão Preto. Conversamos por quase 1 hora. Contei tudo. A mensagem, o cruzeiro, o jantar, a igreja. Houve uma longa pausa do outro lado quando terminei. Depois ela disse, já era a hora. Eu ri. É só isso que você tem? Não, ela disse. Tenho muito mais, mas principalmente estou feliz que você finalmente parou de carregar isso. Isso ficou comigo. Parou de carregar. Olhei ao redor da sala depois que desligamos. Os mesmos móveis, as mesmas fotos na parede. Nossa foto de casamento ainda na moldura prateada perto da estante. Fui até lá e peguei. Parecíamos felizes, mais jovens, obviamente, mas mais que isso, cheios de esperança, como se estivéssemos construindo algo juntos. Coloquei de volta com cuidado. Depois subi e tirei a mesma mala que tinha levado para Santos. Dessa vez, fiz a mala mais devagar. Mais coisas, roupas que eu realmente gostava, alguns livros, meu caderno antigo de receitas, aquele com anotações nas margens de anos atrás, quando cozinhar ainda parecia algo que eu escolhia, não algo esperado. No fim da tarde, a mala estava cheia.
O Roberto chegou em casa por volta das 18. Viu logo. O que é isso? Ele perguntou, mesmo sabendo. Estou indo embora, eu disse. Por quanto tempo? Encontrei os olhos dele. Não sei. Ele soltou um suspiro, como se estivesse cansado da coisa toda. Você vai mesmo arrastar isso? Naquele momento eu soube. Não ia ter nenhuma grande realização, nenhuma compreensão súbita, nenhuma desculpa que significasse alguma coisa. Só isso. Balancei a cabeça. Não estou arrastando nada, Roberto. Estou saindo. Ele esfregou a testa. Por causa de um jantar. Não corrigi ele dessa vez. Se ele ainda acreditava nisso, não tinha mais nada para explicar. Encontrei um apartamento, eu disse. 10 minutos daqui. Quando você ia me contar? Acabei de contar. Ele me encarou como se eu fosse alguém que ele não reconhecia. Talvez eu fosse. Lúcia, ele disse mais baixo agora. Estamos casados há 27 anos. Eu sei. Você vai simplesmente ir embora. Pensei naquilo. Em todos os anos que vieram antes dessa semana. Todos os pequenos momentos. Todas as vezes que escolhi o silêncio em vez do confronto. Não estou indo embora do casamento que tivemos, eu disse. Estou indo embora do casamento que temos vivido. Ele não respondeu. Peguei a mala e fui para a porta. Dessa vez, não saí pelos fundos. Andei direto pela frente. O apartamento era pequeno. Segundo andar, carpete bege, paredes brancas, uma varandinha que dava para um estacionamento e uma fileira de árvores jovens começando a brotar. Nada chique, mas era meu. Na primeira noite, sentei no chão com uma marmita de um lugar da rua, frango com arroz, nada especial, e comi com um garfo plástico. Sem mesa ainda, sem cadeiras, só eu, e estava quieto. Não o silêncio apertado da casa em Campinas, não o tipo cheio de coisas não ditas, só quieto. Uns dias depois, fui a uma loja de usados e encontrei uma mesinha de madeira pequena, arranhada mas firme. Carreguei escada acima eu mesma, um degrau de cada vez, parando no meio para recuperar o fôlego. Naquela noite, coloquei perto da janela. Cozinhei algo simples. Macarrão, alho, um pouco de manteiga, nada complicado. Sentei, enrolei uma garfada e dei uma mordida. E sorri. Não porque estava perfeito, não estava, mas porque fiz para mim. Sem pressão, sem expectativas, sem ninguém esperando para comentar o que precisava. Foi o suficiente. Uma semana depois, a Rosa passou com uma planta e uma sacola de compras. Você não vai viver de marmita, ela disse, colocando tudo no balcão. Eu ri, eu estava me virando. Claro que estava, ela disse. Depois olhou ao redor e assentiu. Isso parece certo. Parece, admiti. Sentamos naquela mesinha bebendo café em canecas diferentes, falando de tudo e de nada. Antes de ir embora, ela apertou minha mão. Você fez uma coisa difícil, ela disse. Pensei nisso depois que ela foi. Não parecia mais vingança. Parecia outra coisa, como finalmente escolher onde eu estava. Naquela noite arrumei a mesa de novo. Só um prato, um garfo, um copo. Sem pressa, sem barulho. Sentei, dei uma mordida e deixei o silêncio se acomodar ao meu redor. Por anos, achei que manter a paz significava manter tudo no lugar. Descobri que às vezes a paz parece sair pela porta e não olhar para trás. Se você já se pegou dizendo, ok, quando na verdade queria dizer outra coisa, talvez valha a pena ouvir essa voz um pouco mais de perto. E se essa história soar familiar de algum jeito, você não é a única que já esteve aí.